vamos dar início com o José Bezerra para fazer a oração inicial, para que nós possamos, assim, já invocar a Deus, a Santíssima Trindade, ao Espírito Santo, que possa conduzir todo este momento. Obrigado, Alain. Boa noite a todos e a todas. Vamos pedir que Deus nos ilumine com as luzes do Espírito Santo, para que não só neste momento, mas também em toda a nossa ação, seja em família, seja na comunidade, possamos ser um instrumento de Deus, nas mãos de Deus, fazendo o bem a quem nos procurar, e sendo sempre luz no caminho das pessoas, para que elas não se percam nessa vida, principalmente em meio a esta tempestade provocada pelo coronavírus, pela pandemia que tem ceifado muitas vidas. Sejamos alimento que vai nutrir essas pessoas, tanto mental quanto espiritualmente, nesta caminhada. Peçamos, portanto, que Deus nos ilumine nesse trabalho e nessa caminhada. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde em paz, não só agora, neste momento, nesse trabalho que vamos realizar, mas também em todos os momentos de nossa vida, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aí, mais um programa Momento CND. E hoje nós estamos aí com um programa um tanto mais bonito, né? Um tanto mais florido, né? Como o nosso cartaz, podemos dizer, está um programa mais rosa, né? Estamos aí hoje com as esposas, né? Com elas que mandam, elas que detêm todo o poder, né? Alain, me permita interferir. Um programa mais sorridente, os homens parecem que são mais sisudos, as mulheres são mais sorridentes, trazem essa alegria, essa paz para todos nós, né? É isso aí, Zé. Então, assim, então para começar, né, eu vou pedir que cada uma possa se apresentar para a gente conhecer hoje aí essas participantes, né, essas que estão embelezando o nosso programa hoje. Então, eu vou pedir aqui que a Fabiana, minha esposa, possa se apresentar, falar quem é, né, falar um pouquinho. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. São muito felizes, né, de podermos estar todos juntos, compartilhando e vivenciando um pouco melhor esse corpo diaconal. Meu nome é Fabiana, como a Alan já disse. Estamos no caminho da escola. Somos casados há 20 anos, temos 3 filhos e somos daqui, da Diocese de Belo Horizonte. Isso, né? Isso aí. Cristina, pode ficar à vontade. Então, boa noite a todos. Meu nome é Cristina Angélica, eu sou esposa do diácono Márcio Honório. Nós somos casados há 17 anos, temos 3 filhos, o Miguel, de 14, Elisa, de 13 e o Rafa, de 10 anos. Somos da Diocese de Belo Horizonte também, e eu sou arquiteta trabalhando na prefeitura aqui de Belo Horizonte. Deixar a Bárbara se apresentar agora. Então, boa noite. Eu sou a Bárbara, esposa do diácono Antônio. Somos daqui da Arquidiocese de Palmas, Tocantins. Somos casados há 32 anos. Temos 3 filhos, uma de 29, outra de 26 e um de 24. Carla, fale para nós. Olá, então, eu sou Carla, esposa do diácono Mauro, de Goiânia, Arquidiocese de Goiânia. Nós somos casados há 28 anos, temos 2 filhos, Gabriel Pedro, Rafael Pedro,
Gabriel Pedro tem 23 anos, é um consagrado de vida da comunidade Luz da Vida e está no caminho para o sacerdócio. Rafael Pedro tem 19 anos e passou um ano na comunidade também, agora está conosco em casa, trabalhando comigo. Eu sou decoradora de eventos, né? Tenho uma loja, uma floricultura, trabalho com flores, né, com belezas, e as mulheres tanto gostam, né, todos gostam, né, mas nós mulheres, pela alma feminina, gostamos mais, né, temos mais delicadeza, como o diácono José tão bem colocou, né, mais delicadeza. Ariadna, fale de você. Boa noite, sou Ariadna, sou esposa do diácono Valdinei. Nós somos casados há 17 anos, temos 4 filhos. A Esther de 15, a Rafa de 11, João Henrique de 7 e o Daniel de 4. Somos da Arquidiocese de Belo Horizonte e eu trabalho como psicóloga clínica. Muito bem. Então agora já apresentadas, né, todas as esposas aí, né, falaram um pouco do seu marido, mas realmente hoje não é dia de falar deles, né, hoje nós vamos falar dos mais importantes, né, que são as esposas, né, ainda mais vocês que seus maridos já foram ordenados, né, como todos sabem, os vocacionados, como eu aprendi, se a minha digníssima não assinar, né, ninguém, né, não serei ordenado. Então, né, bobo é quem pensa que é o diácono que tem a força, né? É bobo demais, né? Quem entra na caminhada dessa forma. Então, eu queria que a gente pudesse agora partilhar um pouquinho aí da vivência de cada uma nesse exercício, né? Diaconia, né? De cada esposa. E aí eu queria que a Bárbara começasse a falar. A Bárbara, que é assistente social, trabalha numa comunidade aí, queria que ela falasse um pouquinho aí pra gente do seu trabalho, né? Desse exercício do serviço, do servir aí a Deus através dos seus dons. Então, somos membro de uma comunidade de vida, comunidade Semente do Verbo, há 16 anos. E na comunidade nós temos uma missão em trabalhar na casa com crianças e adolescentes. São crianças que são retiradas do poder familiar por algum motivo, né, dos pais, seja abono, seja negligência. E, além desse trabalho aqui na casa, nós temos também o trabalho com as famílias aqui na redondeza, na comunidade, né? Porque nós somos da comunidade Semente do Verbo, mas nós trabalhamos dentro de uma comunidade paroquial, que é a comunidade Santa Júlia. E atendemos também essas famílias nas suas necessidades materiais, também nas suas necessidades espirituais. Nós vamos com elas. Nós temos um trabalho de evangelização porta a porta. No momento está suspenso devido àquilo que nós estamos vivendo no momento. Mas nós temos esse serviço com as famílias, atender na necessidade material, não, porque elas vêm até nós, e nós continuamos com esse serviço. Nós temos também na casa outro serviço que também com catequese, escoteiro. Então, são os serviços com as crianças, os adolescentes, também da comunidade paroquial, também participam desse trabalho conosco. E, além disso, nós fazemos também um trabalho com os casais, as famílias. Nós unimos as famílias aqui no local, na casa, e tem uma formação de casais para elas. E nós também rezamos com elas o texto da Sagrada Família. Agora a gente está rezando esse texto através
pela internet, né? Nós estamos rezando, damos continuidade, graças a Deus, não paramos, né? Então, nós continuamos a fazer esse serviço. Mas o nosso principal serviço aqui nessa missão é com as crianças e os adolescentes que nós atendemos. Muito obrigado, Bárbara. Legal esse trabalho aí, né, com as crianças. Infelizmente a pandemia fez isso, né? Acabou que muita coisa não dá para continuar como era, né? A gente tem que encontrar novos caminhos. E nesses novos caminhos aí, vamos falar. Carla pode falar pra gente, né? Ela encontrou um caminho aí que é a catequese online, né? Então que você possa falar disso e falar também dos seus outros trabalhos aí pra gente. Fala. Eu sou ministra da música, né? Toco, canto a missa desde os meus 13 anos de idade. Então, é um ministério que ele é bem aproveitado, né? Assim, graças a Deus, junto à paróquia em que o diácono Mauro atua, né? Onde ele atua como diácono, eu sirvo, né? Também nas liturgias. E tenho também um caminho de vida consagrada, onde eu estou no noviciado, de uma comunidade de vida, como da minha irmã Bárbara aqui, né? Uma comunidade também. E o Mauro também me acompanha nesse trabalho, e nessa comunidade, na pandemia, como uma saída para a catequese, foi criada a catequese online. E assim, um trabalho, eu dou catequese, né? Tenho uma turma de catequese, e é um trabalho excepcional, porque nós reunimos pessoas do Brasil inteiro, nós temos pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo capital, São Paulo interior, nós temos do Paraná, né, no Curitiba, né, e temos aqui de Goiânia também, são adultos, né, a minha turma, né, de adultos, e essa semana foi muito lindo, porque um casal, né, que já está conosco há 8 meses, eles se casaram, encontraram um padre na paróquia deles, né, um encaminhamento na paróquia do local, a gente manda um documento certificando que eles estão aptos, né, que estão preparados. Nós também temos na catequese online o atendimento individual, onde a gente acompanha a vida espiritual da pessoa, né, nós vamos acompanhando, conduzindo, orientando. Aí, por exemplo, ontem foi o aconselhamento espiritual. Ontem foi a confissão, né, da que vai casar, né, aliás, da que casou, ela casou, na verdade, agora ela vai fazer no Sábado Santo a Eucaristia e a Crisma, né, e aí ela queria saber como tinha visto já vídeos, feito o exame de consciência, mas ela queria saber como ela deveria se confessar, né, que estava muito ansiosa, querendo saber como que ela deveria se portar. Então, assim, os frutos têm vindo, sabe? E quando a gente serve ao Senhor com alegria, seja numa missa, onde a gente ministra a música, onde nessa catequese, que é uma experiência bem nova, e é um fruto também, vamos dizer assim, movido pela pandemia, esse nosso momento aqui também, vamos dizer que também é uma bênção vinda de um mal, né? Da pandemia, também de todo mal, Deus de um bem maior. Então, nessa catequese tem sido muito interessante. Os frutos já, né? Nós vamos batizar já os adultos, já 3 adultos vão se batizar agora. E esse casal, que muito bonito, porque eles resolveram viver a castidade, e aí eles viveram por 3 meses a castidade dentro do casamento para buscar o sacramento, né? Então, isso é uma riqueza. Achei, assim, que Deus atua realmente na nossa boa vontade, né? Quando nós queremos e nos esforçamos para levar a boa nova, o Senhor opera através de nós, né? E então tem alcançado muita gente, e Deus tem feito maravilhas por essa catequese. É uma ideia, uma sugestão. Eu desde o começo, eu era catequista de adultos, né? Quando cheguei a Goiânia, minha primeira missão aqui foi ser catequista de adultos. Então, um retorno para a catequese
com mais maturidade, né, onde a gente pode levar já a pessoa a uma vivência maior da espiritualidade, né, da vida espiritual mesmo, dentro do catolicismo, né, a busca de um progresso, de um crescimento interior. Então, tem sido... o Mauro está me dando os dados aqui, então eu vou dar os dados, porque o Mauro é a parte técnica aqui, né, vocês entenderam. Então, são 35 turmas, 97 professores até agora, né, nós estamos com quase 2.000 a 3.000 catequizandos, né, então teve uma adesão muito grande, né, foi muito bom, e vai continuar, tem gente até de outros países, na nossa turma não tem, mas tem, né, tem turmas que tem gente de fora, né, do Nordeste, de todo lado, do Sul, né, Belo Horizonte, todo mundo. Tá certo, cara. Muito obrigado. A gente vê realmente a catequese é algo para divulgar, né? Porque a gente vê muitas paróquias aí que a catequese parou nesse tempo de pandemia, né? As crianças... a Fabiana tá falando que estava te acompanhando e não sabia que era você. Eu não sabia que era você. Assim, eu não tinha, né? Não te conhecia. Porque na minha paróquia não tá fazendo nenhum trabalho, né? É mesmo? Verdade. Aí eu procurei Olha no que YouTube bacana. alguma coisa em passar pra Nicole, porque eu tenho uma aqui que tava, né, iniciação da catequese. Que e aí legal. eu vi você, achei interessante e tava passando algumas dicas que você dava, eu passava pra Nicole. Só que eu não tinha ligado uma coisa com a outra. Que bacana. E vão ter outras turmas agora, né? Então fica aberta a possibilidade, depois a gente pode até colocar para o Alan o link, né? E para se fazer inscrição online, né? Porque muitas paróquias realmente não conseguiram desenvolver um trabalho online. E eu acho que o importante é não parar, né? Eu estava agora numa celebração, tocando, eu fiz um momento penitencial com o padre, e durante a semana que nós estávamos em lockdown, né? Então eu estive com o padre e eu falava com ele, olha padre, nós não podemos parar, né? Nós não podemos parar, tem muita gente sofrendo, tem muita gente deprimida, tem muita gente com pânico, né? E até mesmo dentre as esposas, então nós não podemos parar, nós estamos vivendo um momento muito delicado, e nós precisamos, de fato, usar os meios de comunicação virtual para que a gente possa, pelo menos, não esfriar, né? Que o Mauro tem feito também algumas reuniões, e com fé em Deus, esse ano de 21 precisa ser mais frutuoso nessa parte. É o que temos, né? Com o que temos, precisamos lutar, né? Não podemos desistir, é o novo de Deus também para nós, né? Então, vamos lá com o que temos, com o que conseguimos, mas não podemos parar. É isso aí, evangelização não pode parar, né? E aí, em meio a essa turbulência, falamos aí de crianças desse mundo, nós temos aí uma psicóloga, né? Que é a Ariadna. Ela pode, então, agora partilhar com a gente aí das suas experiências, que também trabalha aí com público infantil, falar pra gente aí um pouco, né, desse momento e tudo que ela tem sentido aí, e lógico, a sua diaconia aí no serviço. Na verdade, a minha diaconia na Logos, na Pascom, na rede, foi uma surpresa, porque eu nunca fui muito dada a isso. O Valde sempre falava comigo que ele é muito ligado a isso, e aí surgiu a necessidade de assumir a Logos, e deu certo, né? Assim, nós temos muito a crescer, muito a desenvolver, mas nós temos alguns projetos, coisas que fossem comunicar Deus, coisas que fossem promover a saúde mental, igual temos todo integral, então a gente pensa em cada pedacinho. Hospital em lugar da visita, as pessoas que estavam de emprego, por quê? Porque a rede diaconal são famílias, são pessoas que vivem o dia a dia, que vivem a realidade, e as pessoas não sabem disso, né? Elas não têm essa noção do que é viver a diaconia e servir a Deus. Como clero, dentro da ordenação. E aí a rádio, depois entrou a Vivi, a atriz, a Júlia, para fazer um programa para crianças. Eu sempre quis trabalhar com crianças. Então foi, meu Deus, legal.
a Manu fazendo meditação, e hoje a gente está organizando algumas coisas que não só acontece lá em casa, no YouTube. E é legal como Deus vai suscitando dons, vai suscitando os talentos, as descobertas. Hoje os meus filhos gostam muito. Os filhos da Maria também viram isso acontece lá em casa e começaram a gravar videozinhos. E aí a gente começou a envolver as crianças para rezar a Ave Maria antes do texto mariano. E começamos a colocar para falar em alguns momentos, gravar alguns vídeos. E a minha filha, ela hoje edita os meus vídeos, ela é boa nisso. Ela, às vezes ela faz uns desenhos para os vídeos que só acontecem em casa, que eu faço. Então, assim, é uma diaconia familiar. A Rádio Logo se tornou uma diaconia familiar. Porque vira e mexe, o João Henrique quer gravar vídeo, às vezes não fica muito bom, mas grava. Hoje a gente tem o Instagram na Logos, a gente está querendo ver o site, a gente tem, né, a ligação com a Pascom, com a Leste 2, a rádio é da Leste 2, e tem diáconos de fora participando, desenvolvendo programas. A gente estava pensando com o diácono Luciano em fazer uma catequese infantil mesmo, promovida junto com o Meu Deus Legal, isso acontece lá em casa. E agora a gente quer ver desenvolver algum programa para os jovens, porque a gente percebeu que a gente precisa abarcar mais um pouco os jovens no programa, a gente acompanhando, vendo o termômetro da rede e vendo o que a gente precisa, né? Fazer pequenas receitas, pequenas dicas de limpeza, eu gosto muito de você fogo, que é uma das esposas aqui do nosso grupo de esposas, do Mestre Menor, a gente está montando. À medida que a coisa vai caminhando, a gente vai criando o mais bonito dessa coisa é que todo mundo cria junto. Então, a Maria tem uma ideia lá no Combatente de Oração, que é um grupo de oração, vamos botar no prova, vamos organizar, como é que a gente vai fazer? Então, essa diversidade da rede, esse encontro, as trocas na reunião, isso é que não tem preço, porque isso movimenta o nosso coração. Porque quando o Paulo foi ordenado, em 2019, a gente ia assumir a nossa vida no meio da pandemia. Isso, para mim, ia ser assim, terrível, sabe? Eu sempre tive missão na vida, de organizar criança. E a pandemia ia ser muito difícil para mim. Eu acho que a logo veio como presente para nós. E deu um efeito legal. Maria pode também compartilhar isso. Então, a gente pode exercer nossa economia, alcançar pessoas, criar uma intimidade na rede. Eu já conheço quase mais esposas do que eu conheço durante todo o tempo de formação do Valdinei. Tem assim, uma certa... Eu me envolvo mais com a Pascom, tenho menos medo, menos timidez, uma coisa que eu me sinto mais pertença, eu me sinto mais parte da realidade diaconal, hoje via comunicação, via rede, né, via YouTube, via rádio. Hoje as esposas fazem o santo do dia, então tem uma rede de esposas que a gente quer desenvolver outras para fazer o Texto da Misericórdia, no Instagram, no Facebook. Nós vamos bate-papo, a gente pensou em fazer uma seresta, tá aí para Carla, uma seresta ao vivo no YouTube, no Instagram, para cantar. Nós temos os cantores, agora a gente já sabe de você. Só que veio a pandemia de novo, segunda onda. A gente quer visitar um grupo presencial e um grupo recebendo. Não teve jeito, a gente teve que reorganizar a ideia. Mas é aquela história, a gente está lá, a ideia, está lá o projeto, e a gente vai desenvolvendo à medida que a coisa vai permitindo. A gente não pode desistir. A gente tem que ter o projeto, essa cabeça, manter a cabeça funcionando, manter a cabeça pensando, né? Isso é importante. E eu atuo também na pastoral familiar, que é a profissão do Valdinei. Família sempre foi a nossa praia, a gente sempre trabalhou com família, e aí ele pediu a Deus que fosse a pastoral, dele, poderia ser qualquer outra, claro, mas ele finalmente veio mesmo, a pastoral familiar. A gente trabalha na articulação da RENSP, que é a nossa região, e nós temos um encontro agora para começar uma nova diretriz da pastoral familiar. Aí o que aconteceu? A pandemia. Então, o encontro vai ser para depois.
não desanimemos. E foi feito, e a gente fez um trabalho de estar ouvindo também o grupo, de estar respeitando esse momento, né? As pessoas ficarem seguras. Mas o mais importante é que a equipe não se perdeu nessa escuta, nesse trabalho de acolhimento desse medo, desse momento. Eles não estavam vendo a perspectiva. Foi muito importante a gente exercer essa diaconia da escuta, do acolhimento, para que o grupo se mantesse em unidade, para não haver confronto. A gente sentiu que se desse uma pressionada, haveria algo desnecessário. A gente serve a Deus para servir na unidade, na alegria, na paz, e não na imposição. Isso eu acho que o corpo diaconal trabalha muito com a gente, né? Esse respeito, essa escuta, essa pertença. Isso é muito bom experimentar, muito bom viver. E o meu trabalho como psicóloga, né, que não deixa de ser não deixa de ser uma diaconia. Eu vivo a minha profissão como uma diaconia. Não consigo separar as coisas. Tanto que é difícil para as pessoas entenderem. Eu atendo hoje pessoas da linha de frente de atendimento ao Covid como voluntário, porque foi um chamado de voluntários do Ministério, né? O Ministério da Saúde chamou, hoje eu fui chamada, fazendo um curso de capacitação. Na faculdade onde eu estudei, pediram profissionais voluntários, então eu gosto muito disso, eu acho que é importante. Então eu vivo a minha profissão assim, a minha profissão é uma diaconia para mim, eu nunca soube separar, na vida, nunca soube. E eu não fico triste por isso, não. Eu não misturo enquanto eu não perco a ética, tem que avisar, né? Eu não perco a ética, não misturo as coisas, mas a minha experiência de vida, a minha experiência de filha de Deus, está ali. O meu exercício profissional, ele prima por ver aquela pessoa ali como um dom de Deus. Então, eu nunca consegui fazer essa separação. Então, eu acho que eu estou sempre em missão, de alguma maneira. E missão é missão, né, gente? Pequena, grande, com 1 para 2 para 1000, é missão. A gente não sabe onde vai chegar. A gente... É isso, assim. Você tem que fazer aquela moedinha da viúva, assim. É uma moedinha que vai somar no todo. Então, não tem tamanho, não. Missão é isso aí. Então, missão é meus filhos, sou educadora, minha esposa do Valdinei, e eu peço esse dom da conciliação. Porque Deus tem que ser, além de amor e perdão, tem que ser Deus da conciliação. É isso. Muito bem. Então agora vamos para a Cristina, né? Cristina, nossa, como eu sou de Belo Horizonte, nossa chefe aqui, né? A Ariadne está empolgada por causa da nossa Rádio Logos, né, Ariadna? Porque realmente, durante a pandemia, ela cresceu. A gente vê, igual a Carla falou, ela deu frutos, né? Deus nos conduziu para que ela crescesse, ela evangelizasse, ela testemunhasse, então é uma grande alegria para nós. Aqui em Belo Horizonte, eu sou a coordenadora do vocacional para o diaconato permanente. A gente aqui em Belo Horizonte é uma função das esposas coordenar o encontro vocacional. E ele começou com um encontro, depois passou para cinco encontros. E durante a pandemia, a gente não poderia deixar ficar parada no lugar, deixar de evangelizar, deixar de testemunhar a presença de Deus na nossa vida. E aí, usando os meios de comunicação, as videoconferências, hoje a gente tem aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte 36 grupos que a gente faz simultaneamente os nossos encontros vocacionais. E esses encontros hoje são momentos de fraternidade, onde participam os diáconos, as esposas, os candidatos, né, participam aqueles que são chamados a essa vocação, chamados a esse caminho. Então, é um desafio muito grande, porque algo que estava sempre na mão dos diáconos foi nos passado para conduzir e orientar. E, graças a Deus, tem dado muito certo, tem sido frutuoso, né? A gente tem tido uma caminhada frutuosa, onde a gente vê que realmente a família vai se
visitando nesses encontros as esposas, os diáconos e às vezes até os filhos também. Então, é uma alegria muito grande estar à frente dessa coordenação do vocacional, algo desafiador para nós, esposas, né? Mas é algo, assim, gratificante, porque são momentos de oração, momentos de partilha, né? Momentos de intimidade e de proximidade entre a gente. E a Arquidiocese de Belo Horizonte é muito grande, então é uma oportunidade que a gente tem de estar mais próximo, criar laços entre os diáconos, né? A gente conversa muito, às vezes, nas outras dioceses, outras arquidioceses, os grupos são mais restritos, eles se encontram mais fácil, e aqui a gente tem essa dificuldade, porque a cidade envolve várias cidades até na nossa arquidiocese. Então, é uma forma que a gente tem tido de aproximar, de nos unir, de estarmos juntas também. E, além disso, o Dom Valmor, ele também concedeu, chamou para poder participar do escrutínio dos candidatos. Então, eu estava até conversando com o diácono Márcio, meu esposo, e ele estava falando, Cristina, isso é algo novo na igreja, porque geralmente o escrutínio, você analisar candidatos que são chamados ao diaconato, é uma função de um padre, função de um bispo, né? Às vezes tem diáconos também, e aí aqui o Dom nos chamou a nós, esposas, a participar dessa comissão que analisa os candidatos. Então, a comissão é o diácono e a esposa, e nós temos voz, nós damos nossa opinião, nós analisamos os candidatos também. Então, é uma outra responsabilidade, onde a gente vê que a gente vai se inserindo mesmo, que a gente não está à parte, só lá numa outra função, a gente está dentro, vivenciando o chamado, vivenciando o diaconato, partilhando aquilo que a gente aprendeu um com os outros, né? Mostrando para eles como que é a caminhada, caminhando junto também. Então, isso é uma grande alegria para nós, é desafiador, mas a gente tem visto que tem dado frutos, né? A gente vê que o diaconato tem crescido aqui graças a essa nossa entrega, a entrega dos diáconos, mas também a entrega das esposas. Acho que, né, no encontro de hoje, Alan, que a gente quer falar, nós, quando a gente assume, eu falo que a gente arrasa, não adianta, né? Tem os homens que fazem, eles fazem do jeito deles, aquele negócio certinho, mas quando nós pegamos para fazer, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, a gente é diferente, né? Tem mais o amor, mais o sentimento, né? Que atrai as pessoas, que chama atenção. Então, essa alegria de estar reunido, de encontrar, de se arrumar. Eu estava pensando que, nossa, depois de tanto tempo, hoje eu vou me maquiar para poder participar de uma live, para poder conversar, porque é a alegria de pertencer a essa família, de testemunhar essa família, né? Então, é algo que a gente passa com o nosso olhar, com o nosso sorriso, com a nossa conversa, né? E aí tem sido assim, tem dado os frutos, que é o que a gente vê também na igreja, Papa Francisco convidando mulheres para estar à frente de funções importantes na igreja, também nós, esposas aqui também, estando à frente, a gente vai dando a nossa cara, vai motivando e vai mostrando essa força da igreja que tá aqui, que é a família, né, a esposa e o diácono. E como isso é importante? Porque, igual você falou, Carla, a gente não pode deixar, esse momento é muito, muito, muito sensível, eu acho, assim, de que com as igrejas fechadas, com as pessoas não participando, se a gente não testemunhar, se a gente não fizer coisas para poder evangelizar, para poder atrair as pessoas, muitas irão se perder. Muitas talvez se voltarão para outras religiões, então é preciso que a gente faça algo, né? É preciso que todos nós, como família diaconal, a gente coloque a mão na massa para testemunhar, para anunciar, para mostrar a nossa religião para as outras pessoas, para que a gente possa levar Jesus, aquele lá dentro na casa de cada um. Então, assim, é um tempo desafiador, é algo que
ruim às vezes, mas tem sido ótimo no sentido de que a gente tem entrado dentro dos lares. Muitos lares a gente tem entrado para poder ver ali uma parte como que é, para poder escutar, para poder partilhar, ver o cotidiano. A netinha passa ali, do José passou ali, a gente vê, eu te conheço, que talvez em outro momento a gente não teria essa oportunidade, mas a gente se sente próxima, né? Então, é uma grande alegria. Eu falo que é desafiador, porque as coisas são assim, quanto mais você se dá, mais você vai recebendo, né? Então, quanto mais você conhece, mais lhe é cobrado. Então, a gente vai vendo, assim, que às vezes começou com uma coisinha aqui, eu comecei com um grupinho só de um vocacional, já me se expandiu para 36, onde a gente tem que olhar e coordenar esses 36. Mas a igreja, as pessoas pedem por Deus, e a gente não pode deixar de anunciar, a gente não pode deixar de partilhar, né? Os diáconos, as famílias também, mesmo o diácono que está dentro da igreja, tem pessoas que estão sofrendo, né? Com depressão, de ter que ficar dentro de casa. Então, são momentos que a gente tenta criar para poder olhar, mostrar um outro lado, né? Dar uma esperança, né? De dizer, olha, estamos aqui, estamos caminhando junto. Então, é algo, assim, desafiador, mas enriquecedor, né? Deus nos chama e quem somos nós para dizer não, né? Não vamos fazer, a gente está aqui para isso, né? Para poder testemunhar. Meu esposo foi chamado para poder testemunhar, para poder evangelizar, eu também. E aí a gente tem visto isso aqui, de forma particular, eu percebo aqui em Belo Horizonte como as esposas estão se envolvendo, né, para poder testemunhar e anunciar o Senhor. Alain, só gostaria de complementar um trabalho que a gente está fazendo também, que vamos começar agora, que se chama Escola de Oração, onde nós vamos ensinar as pessoas a rezar. Bacana também, a partir de Santa Teresa d'Ávila, né, de São Tomás de Aquino, as 7 moradas de Santa Teresa. Então, é um caminho na vida do progresso espiritual, progresso da vida espiritual. Então, a nossa comunidade está com esse trabalho e a gente está indo para as comunidades fazendo pequenos grupos de oração, né, ou escolas de oração, onde nós vamos ensinar a dinâmica da vida interior, né. Essa semana nós perdemos a esposa de um diácono aqui em Goiânia, né, foi um momento, perdemos já um diácono aqui do Covid também, né, novo, muito jovem, ele e ela também muito cheia de vida. Então, se não é a oração, se não é o servir, né, a Deus, a nossa família, mas é a Deus também, colocando os nossos dons a serviço, tendo fé, acreditando, sabendo que podemos contar com Deus acima de tudo, mas com os irmãos também, nós estamos vivendo tempos muito justos, né, muito apurados, de purificação, de renúncia, né, mas também é um tempo que vamos colher muitos frutos, se soubermos aproveitar tudo que Deus nos oferece a partir dessa realidade, né? Então, nós temos muita coisa boa para fazer, nós não podemos parar, como esposas, né, as nossas comunidades, as comunidades dos nossos maridos, né, essa escola de oração não é propriamente nenhuma comunidade do Mauro, mas agora ele está assumindo uma outra paróquia, e nós queremos também levar para lá. Então, são ações que levam as pessoas para uma vida interior, um conhecimento de si mesmo, e assim saem da solidão, vão servir a Deus e ao outro, né, e vão ser de fato felizes, porque é o que nós somos, é o que eu sou, graças a Deus, feliz por servir a Deus, servir a família e servir a igreja, com o meu marido. É isso aí. Então agora eu queria que a Fabiana pudesse partilhar um pouco. Como falei, nós somos vocacionados, então assim, estamos no caminho, é bom ouvir tudo isso, né? E agora ela passar um pouco aí do trabalho dela, daquilo que a gente já está tentando fazer aí junto ao corpo diaconal. Bem, eu não tenho muita coisa a falar como vocês, né? Vocês têm muitos anos de caminhada, como é lindo ouvir vocês falando a experiência. A gente tem pouco tempo que a gente está nesse caminho diaconal. Mas, assim, eu sou encantada.
pelo trabalho, pela importância que a igreja dá da mulher estar do lado do homem, né? Uma coisa a gente vê e outra coisa a gente vivenciar. E eu consigo vivenciar isso muito forte no diaconal, a importância da esposa, né? Eu sou formada em marketing e a partir daí, com essa pandemia, foi onde eu consegui me atuar, poder ajudar de alguma forma, poder estar junto de alguma forma com o Alan, através do meu trabalho. As imagens, os banners, todas essas artes que vocês verem, eu busco fazer, busco pedir a Deus para dar discernimento também nesse trabalho, porque através dela também eu tento evangelizar algo, né, para chegar no coração das pessoas. No início da minha caminhada, quando a gente começou, eu estava no vocacional e lá a gente conseguia de uma forma estar mais próxima das pessoas, falar mais do caminho, da vivência espiritual, do testemunho de vida, né? Aí veio a pandemia, não tirou um pouco essa possibilidade de estar próximo às pessoas. É o que eu amo, eu gosto muito de estar com as pessoas, eu gosto muito de vivenciar o testemunho que Deus fez na minha vida através das pessoas. Então foi um outro meio que eu achei de estar junto com o Alan, ajudando ele nesse trabalho. E a gente hoje faz um trabalho na CND, com a construção do site, na construção dos banners, na construção desse meio de comunicação visual, que também é tão importante quanto, né, na nossa igreja a gente está mesmo atualizado. É uma coisa que faz parte, né, do caminho, porque é onde que as pessoas hoje vão buscar, que é através das redes sociais. E a gente tenta estar junto aí fazendo esse trabalho. Eu vejo muita importância estar junto com o Alan, porque eu conheci a igreja, a gente é de caminhada há muito tempo, mas alguma coisa você está entendendo da igreja, outra coisa você está participando dessa igreja de maneira tão rica. E junto do corpo diaconal eu consegui compreender a dimensão da igreja, a dimensão da riqueza de estar vivenciando essa igreja de maneira mais viva, né? A gente também participava de uma comunidade chamada Aliança de Misericórdia, e lá a gente tinha um caminho muito lindo, a gente tem um caminho muito lindo, mas estar dentro do corpo diaconal é algo diferente, né? Eu estou aprendendo muito com o diácono Márcio, com a Cristina, dentro da CND, nas reuniões, nas palestras, como a gente enriquece. Só que a gente está começando, né? Então a gente não entende muito, a gente tem aprendizado com vocês, mas é muito importante. Eu vejo que isso também nos trouxe união, eu com o Alan, muito mais do que a gente já era, porque eu sou a técnica dele, por isso que toda hora eu saio daqui, né? Porque eu tenho que ver se está tudo funcionando. Peço até desculpa, mas é porque eu dou essa assistência básica para ele. Mas juntos estamos aí dando nosso sim para Deus, sabe? Como é importante mesmo em família. Eu falo, onde que tem família, o inimigo não entra, porque a gente tem uma força muito grande quando é 2, né? E aqui somos 5, então Deus está junto de nós, nos dando força e persistência para estar nesse caminho. Eu sou muito grato, né, a cada um de vocês de estar podendo vivenciar esse trabalho de vocês tão lindo. Fiquei encantada com o trabalho da Carla, do serviço social, da Bárbara, né? Da Bárbara. Eu estou aí no meu 5º período de serviço social, é um sonho que eu tenho, é um desejo de Deus no meu coração de ir para esse caminho. E quero também servir dentro do diaconato, esse chamado que Deus me deu do serviço social. Além do marketing que eu faço, eu sinto que Deus tem um chamado muito grande para mim. Eu quero dar um sim dentro do corpo diaconal, dentro desse desejo meu aí de servir e estar perto de Deus. Então, o nosso banner ficou lindo, viu? Nosso banner arrasou. Eu estou à disposição de vocês quando vocês precisarem de alguma coisa, de alguma arte, de qualquer coisa, me chama no Zap, que eu estou à disposição, se eu puder ajudar. Falaram lá no nosso grupo, assim, de WhatsApp, este banner está tão lindo quanto você, mas eu me senti linda demais, né? Ótimo, obrigada, viu? Ficou linda a arte, né? Isso faz muita diferença, né? Essa comunicação. Então, a gente viu aí bastante, né? Vocês falaram, dando bastante exemplo de trabalho exercido. A gente sabe que existem muitos trabalhos por aí, mas a gente sabe assim que no corpo diaconal ainda não é um reflexo do Brasil todo, né? A gente vê muito mais homens só atuando, só os diáconos atuando, né? Quando na verdade é o corpo diaconal. A gente aprende muito isso aqui nos nossos ensinamentos aqui nesse caminho, né, que eu estou no vocacional, que é um corpo, né? É o corpo diaconal que faz parte
os diáconos, as esposas, os vocacionados, né? Por isso que eu estou aqui. Então eu queria, assim, ouvir aí de você, eu vou ouvir a Cristina primeiro, que ela que é a coordenadora aqui dos encontros vocacionais, o que, assim, mas que todas pudessem falar e já ir pensando, né, na sua realidade ou o que vê. Qual a dificuldade hoje? Qual que é o motivo da timidez, né? Eu não sei se é timidez, se é essa a palavra, ou se é uma dificuldade, ou se é um bloqueio, das mulheres se envolverem mais. Numa igreja que muitas vezes, fora do corpo diaconal, a gente vê a força delas, mas no corpo diaconal a gente não vê tanto essa, né, essa manifestação tão grande, né, das mulheres. Né? Lógico que tem suas exceções, mas a gente sabe que não é uma realidade do Brasil aí de A a Z. Então eu queria ouvir de vocês, assim, que já estão nesse caminho, qual que é o bloqueio? O que vocês vê que poderia ser feito e o que deve ser feito, né, no corpo diaconal para incentivar e quebrar talvez um bloqueio ou uma timidez dessas mulheres de estar participando. Cristina, comece aí quem quiser entrar a gente vai conversando. Então, quem quiser pode entrar e ajudar, né? Porque, na verdade, cada uma é para complementar. Na verdade, eu vejo assim, é difícil porque a realidade do diaconato, ela começou com, o homem, né? É o diácono que está ali. E ele que tem as funções na igreja e exerce essas funções. Então, eu vejo assim, em Belo Horizonte, por exemplo, no início, eu só ia e participava de algumas reuniões. Eu quando tinha determinadas reuniões, eu era convidada a participar. Não era algo que era aberto para eu poder participar. Eu tinha que ser convidada para poder participar daquele momento, né? Então, eu acho que desde que começou, se criou uma forma do diaconato e que, com o tempo agora, que a gente está conseguindo tirar essa ideia de que são apenas os homens que participam e colocar as esposas também realizando funções dentro do diaconato. É algo difícil, vamos dizer, porque a nossa igreja está à frente aos homens, então é algo que a gente tem que conquistar, não porque a gente não dá conta, porque eu acho que a gente dá muito mais conta, e hoje em dia na igreja tem muito mais mulheres à frente das coisas do que os homens, mas é porque na função principal é o diácono, né? E aí eu vejo uma grande dificuldade das esposas, não agora, porque agora, como a gente já está numa outra realidade do diaconato aqui em Belo Horizonte, a gente já está inspirando as esposas, desde o momento em que elas entram no propedêutico, a participar, a estar ali na frente. Olha, você, esposa, que vai participar, você que vai ajudar a fazer. Então, desde o instante que o candidato ele entra, a esposa já é inserida nesse campo, no diaconato, para ela ir assumindo uma posição para ela e ir testemunhando e fazendo as coisas. Mas aquelas que são de mais antigas, né, igual o Márcio, ele foi na terceira turma a ser ordenado, né, tem muitas esposas que não participam, porque aí acostumou, eu acho que a gente acaba acostumando uma realidade que a gente tem, né, eu faço outras funções, já estou em outras funções dentro da igreja, e sempre foi assim, então aí eu me acostumei a não estar inserida e a fazer, e aí exige aquele passo, né, agora eu vou fazer também, eu também vou dar ali a minha contribuição para o diaconato, de perceber que é importante ela estar ali, né, porque eu vejo o diaconato é um testemunho da família. Então, a gente tem os diáconos que são celibatários, mas muito mais são chamados aqueles que têm um matrimônio. Então, é um testemunho do casal que está ali à frente. Então, ela perceber que ela faz parte disso, que ela não é apenas aquela que está ali acompanhando, mas que ela tem que assumir também, que ela tem que ir junto, a atuar junto com ele. E eu acho também, assim, eu acho que tem alguns diáconos que precisam convidar mais as esposas, né? Às vezes mulher é diferente, sabe, Alan? Porque a gente gosta de ser paparicada, de às vezes ser chamada, convidada, né? Então, uma coisa é o Márcio assim, tem uma celebração aqui hoje,
Beleza? Tá bom. Aí, Cristina, tem uma celebração hoje, vamos? Aí eu, lógico, tô aqui, tô indo, entende? É o convite de inserir a esposa, para ela perceber que ela também faz parte daquele momento. Então, eu acho que é uma mudança de mentalidade que a gente tem que ir criando no diaconato, porque o nosso diaconato não é, eu acho que apesar de Belo Horizonte a gente já estar caminhando nisso, eu acho que é para qualquer lugar do país. Não é apenas para o homem. O diaconato é para as esposas também, é um chamado. E é isso que Papa Francisco falou no Sínodo da Amazônia. Ele falou, ele quer as mulheres na frente, e a esposa do diácono, ela é aquela que pode estar ali na frente. Ela está ali, se o diácono está ali, ela também pode estar ali junto com ele, testemunhando, anunciando, né, evangelizando, mostrando o Cristo para as outras pessoas. Então, a gente criar maneiras, né, em cada diocese, para que as esposas elas participem. Eu sei, já fui em outras dioceses, às vezes, para poder dar palestra junto com a Márcia, e a gente vê como que as mulheres atuam, mas às vezes ainda meio de forma inibida, né, em pequenas coisas, e que se fossem reveladas, a gente ia ver a grandiosidade de atitudes, de coisas que elas fazem. Da mesma forma, igual, por exemplo, a Carla falando, esse projeto de catequese, como é importante, e a mulher sabe fazer muito bem, ela sabe se aproximar, ela sabe aproximar do jovem, do adolescente, de uma outra mulher, e até mesmo do homem, porque tem aquele carinho, aquele olhar, aquela compreensão, sabe? Então, eu acho que é uma mudança de mentalidade que é aos poucos. É difícil, porque eu não consigo mudar uma ideia que vem de muitos anos no diaconato, e de repente fala assim, olha, gente, a partir de agora todas as mulheres vão participar, né? Até mesmo nós aqui, a gente tem dificuldade, somos 99 diáconos, né? E não são as 99 esposas que participam. Graças a Deus, acho que eu posso falar, umas 60 esposas participam, então a gente está indo bem, entende? Então, assim, é algo que a gente tem que ir construindo e mostrando, olha, você é importante também para testemunhar a família, para testemunhar que é possível, para testemunhar que a igreja é da família e a gente tem que evangelizar e anunciar, a gente tem que testemunhar que vale a pena estar ali o casal, né, que vale a pena enfrentar as dificuldades juntos. Então, assim, eu vejo que a gente tem que motivar, é algo que tem que ser construído com o tempo e tem que ter o apoio, principalmente dos diáconos nisso, de incentivá-las, de colocá-las para frente, né, porque para poder que elas, eu falo, se o Márcio não me colocasse para frente, para falar assim, Cristina, você vai assumir esse vocacional, né, ele me coloca para frente, ele vai fazer, está ali sempre do meu lado, né, no que eu preciso, ele me ajuda, mas me coloca para frente. Então, do diácono ir auxiliando e ajudando, para que elas possam atuar também, ver a importância delas nessa igreja, né? Para que a gente possa cada vez mais ter reuniões onde as esposas estão participando, né? Onde o casal está ali participando. Acho que isso, mas acho que vocês podiam me ajudar também, Bárbara. Eu queria colocar só uma questão aqui, que o que a Cristina colocou é um nível de adesão muito intenso, né? Assim, total, vamos dizer. Eu acredito, assim, o que me vem aqui à mente agora também é que nós precisamos pensar também naqueles, nós estamos falando a nível nacional, né? Aquelas esposas que impedem o diácono. Nós não estamos falando nem de adesão, nós estamos falando de impedimento, né? Às vezes é outra religião, pode até acontecer isso. Ela liberou o marido, né? Mas ela não, mesmo que ela não atuando com ele, que ela não impeça, que ela colabore, que ela veja que é o reino de Deus, que é a graça de Deus acima de todas as coisas. Porque para ele ser diácono, ela teve que autorizar lá de próprio punho, todas, né? Pode ser de outra religião, o que for. Se teve a graça do diaconato, é porque ela é o casal diaconal. Né, o corpo diaconal, o casal diaconal foi assumido como uma aliança de amor dos dois com Jesus, com a igreja, né? Então, e hoje, por exemplo, às vezes é minha experiência, né, de às vezes não ter um trabalho
tão integrado ao diaconato em si, né, de ter, às vezes, eu tenho a minha caminhada, né, na minha comunidade, o Mauro participa comigo e eu participo com ele. Então, há meios, há formas de você trabalhar em comum, em comunhão, né? Quando o Mauro foi ser diácono, eu pensei, agora eu deixo tudo, né, e vou para a comunidade dele. Mas existem realidades paroquiais, existem párocos, existem muitas realidades. Concordam comigo? Então, assim, eu sempre fui líder, né? Então, o que Deus colocou para nós como comunhão e comunidade é algo de vocação, onde eu acompanho a vocação dele, ele acompanha também a minha vocação, e nós dois comungamos juntos. Eu sirvo na paróquia que ele atua, né, também, ele participa da comunidade que eu estou fazendo caminho, e nós dois comungamos na igreja. Amanhã tem missa dos Santos Olhos, aqui em Goiânia, por exemplo, vamos juntos. Só os diáconos, bispos e padres, e as esposas. Então, assim, é muito bom comungar, sabendo que a salvação, ela é individual. Onde eu colaboro na salvação dele, ele colabora na minha salvação. E vamos em comum. Porque, assim, essa realidade, Cristina, sua é linda, né? Assim, de inserção. Pensa só, as mulheres fazem, como é que é? Elas fazem o começo aí, vocacional. Gente, isso é fantástico, né? Acho, assim, uma evolução enorme, né? Vamos dizer que Belo Horizonte está aí na frente. Mas não é a realidade do Brasil, né, assim, como algo de inserção, de adesão, mas, assim, eu sou muito feliz, aqui em Goiânia, as mulheres participam de uma forma muito bonita, sabe, assim, nós temos uma união, uma unidade, todas estão, a maioria, né, como a Cristina falou, não é 100%, mas grande parte está inserida na vida comunitária, seja do marido, seja numa vida pastoral ou numa consagração de vida também a Deus pela igreja, né? Acho que tem que ter uma comunhão do casal na espiritualidade vivida, né? Nessa vida diaconal, né? A Cristina falou uma coisa bem interessante. Pode falar. Não, pode falar, depois eu falo. A Cristina falou uma coisa bem... Fabiana, pode falar. A Cristina falou uma depois coisa eu falo. A Cristina falou uma coisa bem interessante, a questão da cultura, né? Já vem de muitos anos a cultura de que os homens tá na frente, né? Mas eu falo, se o Alan tá aqui graças a mim. Entendeu? Se ele tá no caminho, minha filha, eu fiz toda a diferença na vida dele. Então, eu quero fazer parte dessa diaconia. Porque se não fosse ele, não estaria. Então, eu acho que a gente tem que pegar posse, sabe? Do que Deus colocou na vida do homem. Porque a partir do momento que você casa, é o chamado dos dois. Né? Eu me lembro que Deus, quando a gente namorava, ele falava a questão do diaconato. Só que a gente nem conhecia. Era algo muito longe da nossa realidade. E aí, quando ele deu o sim, eu falei assim, olha, é um caminho, você já está no caminho há muito tempo. Você só não tomou posse lá nos papéis que você vai ser um diácono, mas a gente já atua. Né? E eu tomei posse com ele. Eu acho que as mulheres têm que tomar posse. Porque a partir do momento que você casa, não é mais um, somos dois. Né? E às vezes, mesmo com as suas limitações, que a gente às vezes tem vergonha, né? Tem a questão, uma série de questões que as mulheres envolvem. Mulheres têm mais dificuldade em relação de tomar aquele passo. Mas se você tomar posse, que você casou com ele, você é esposa, você tem que estar junto. Mesmo que você está ali do lado, intercedendo, do lado incentivando, do lado fazendo da maneira do seu jeito. Porque cada um tem um dom. Deus chamou a gente de cada um diferente. Né? Eu faço da minha forma, a Cristina dela. Mas eu tenho certeza de que cada um de nós, mulheres, Deus tem um chamado. Porque chamou o marido. Se chamou o marido, a gente também tem o mesmo dom. Basta a gente dar um passo e ter coragem. Eu acho que talvez está faltando isso, a gente tomar posse do chamado que Deus deu para ele. Se deu para ele, deu para mim. Eu brinco e falo, meu filho, se você tá aqui, graças a mim. Então, eu não largo de ser de jeito não, que você vai, eu vou atrás. Porque somos dois, né?
Ariadne. Eu vou pegar um gancho aí na fala das três, né? Isso assim, aí, Fabiana, isso aí. um pouco as coisas, né? Porque eu acho que tem um pouco de cada coisa aí, nessas motivações para as mulheres participarem, né? Vejo que tem esse lado de uma mentalidade nova que está surgindo no mundo. Não é só no diaconato, na Arquidiocese de Belo Horizonte. Essa mentalidade das mulheres, que começou, acho que com Jesus, foi ele que primeiro deu voz às mulheres. Né? Eu gosto sempre de lembrar da passagem da Anunciação, porque antes os anjos comunicavam aos homens que eles iriam ter um filho. Teologicamente, eu não sei se isso é real, mas eu vejo que a primeira comunicação ali de Gabriel foi a mãe, foi uma mulher. Então, acho que desde já começou a moção de que Deus quer homens e mulheres caminhando juntos, né? Para criar uma família. Então, a diaconia o caminho diaconal é familiar. Essa mentalidade de que o diaconato é uma vocação familiar, ela é muito nova. Ela não é de agora. Então, vai levar um tempo. Então, nós temos que pensar um pouco isso. Vejo também que tem mulheres que, eu não quero que meu marido vá para a igreja mais ainda. Por quê? Porque elas sentem falta daquele homem dentro de casa. Então, de repente, elas não têm a dimensão e a noção de que a igreja não vai tirar aquele marido de casa mais ainda. Né? Então, tem que ter essa escuta, tem que ter esse corpo a corpo, tem que ter esse olhar, essa comunicação do que é a vida diaconal, marido e mulher. Isso nós estamos em comunicação. E tem também um pouco do que a Fabiana disse, essa dimensão de que o sim que deu no matrimônio é o mesmo sim sempre. Deus não vai pedir para você dar um sim para o seu marido ali e depois vai falar assim, agora você me dá seu marido de volta. O mesmo sim que essa mulher dá ao marido é o mesmo sim que a gente dá na carta. Ele não é outro. Porque Deus não vai separar aquilo que ele uniu. Então, a gente tem que ver que essa dimensão evangélica está no diaconato. E é essa comunicação que eu acho que a gente precisa ter no nosso coração para poder comunicar. É a coragem de confiar num Deus que eu uniu, eu não separo. Eu não separo em missão nenhuma. Eu não separo nem casado, nem solteiro, eu não separo quando eu chamo para o diaconato. Então, como que eu vou exercer meu dom? Que é o que a Fabi falou. Eu acho que todo dom é dom. Quando eu comecei no diaconato, eu senti muita falta dessa coisa de o que eu vou fazer? Eu vou ficar atrás do outro sentado arrumando escola dele? Não que isso não seja importante, mas eu falei assim, mas é só Jesus que eu me convenci. Eu era de uma comunidade, e ele também. E a gente tinha esse sonho de trabalhar com a família, ele queria diaconato, arquidiocese, a comunidade nossa tem diácono, por que você quer ir para lá? Muitos convidadores sentiram. A coisa não aconteceu enquanto eu não tive que escutar da minha formadora, falou assim, você só faz o que você quer. Né? Falei, oi, eu faço muitas coisas com o Claudinei, eu estou aqui, não sei o quê. E aí eu fui rezar, e Deus falou mesmo, assim, olha, você está querendo? Esse caminho é o mesmo, confia em mim. Eu não vou te tirar nada. O que eu inspirei no seu coração, só o como vai ser diferente. Eu te prometo. Como que eu falo com Deus assim? Não funciona. Falei, tá bom, mas o Senhor só não me deixa sem missão. O Senhor prometeu, tá prometido. E aí eu comecei a me abrir. E comecei a ir com ele nos encontros. Eu não ia, não. Eu ia fazer missão, eu ia para atender, e os meninos iam com ele. Ele levava os meninos para a formação, porque eu estava trabalhando, nem em casa eu ficava. Eu trabalho, porque a gente sempre foi muito assim, meus meninos acompanham a gente nas missões. Aí, um momento desse, assim, quando ele demorou pra caramba para ser ordenado, e eu falei, essa coisa que você está fazendo, você não está fazendo direito, você não está comunicando direito, tem alguma coisa errada nessa história, que não é culpa sua. Você não se impõe, você não sei o quê, você não sei o que, e estava na cabeça dele. Fui rezar. Aí Deus falou assim, o problema não é com ele, não. O problema é com você. Falei, como é que é?
você, porque você não o acompanha. Você quer, você não está fazendo, você não está indo, ninguém te vê lá. Aí eu comecei a ir. No primeiro encontro que eu fui, foi quando falaram da nova diretriz dos diáconos em vilas e favelas. Aí o meu coração se encheu. E eu me lembrei da promessa de Deus. Eu não vou te tirar nada, eu só vou te dizer o como. E ele realmente, hoje na Logos, eu falei, como é que eu vou fazer? Né? Na vila, eu trabalho com criança, eu quero trabalhar com saúde mental dentro do campeonato. Já partilhei com o Marco Sonoro, já partilhei com o Moradinho, quero desenvolver esse trabalho. Seja bem-vinda às assistentes sociais, eu quero que a gente precisa disso, cuidar disso. Tem um cara ao meu lado, já falei com algumas esposas disso. São coisas que são diaconias para mim, porque, como eu falei, a minha profissão é uma diaconia para mim. Eu não sei ainda como, Deus está suscitando. Para a gente ir nas vilas, então a gente tinha organizado via Logos, fazer um mutirão para ir nas vilas, para fazer um atendimento com o pessoal, fazer um estudo, uma corrida. Isso para esse ano, né? A Cris estava na reunião e tal. Só que a pandemia não deixou. Está em projeto lá, mas eu quero fazer. Eu coloco no coração de Deus, uma hora vai acontecer. Porque são essas coisas. Outra coisa que a gente tem que pensar é que cada dom é um dom. Então, assim, se eu sei fazer isso, talvez as pessoas não sabem. Quando eu pedi, por exemplo, uma vez, tem a Elis, tem a Manon, tem o Alex, o Reginaldo, o Cirilo, é Cirilo? Não, o Clício na rádio. Todos têm cada um uma função. E todos são importantes. Mas só que eles não tinham essa consciência de que se o Alex deixa de editar um vídeo para editar para ajudar o Rodney, a rádio não caminha. Então, se a Socorro põe um dia que ela colocou um texto lá no grupo das esposas que me tocou, era um dia que eu estava muito mal. Estava muito chateada, muito magoada com tudo que eu vejo de sofrimento do pessoal e minha esposa. E ela postou um vídeo de Nossa Senhora. E a Socorro, ela é uma das esposas que não posta muito, mas ela está sempre atenta. Quando ela posta, ela vai em cima. Eu tenho as receitinhas dela e tudo. Na mesma hora, eu liguei para ela. E naquele momento, ela exerceu a diaconia. Ela não pensou. Então, assim, é simples. Se você está intercedendo, se você está no grupo de esposas, você está fazendo diaconia. Se você está postando na rede um pedido de oração, igual a Maria criou o grupo combatente, então é diaconia. A gente sabe de todo mundo que está doente, né, Cris? A gente reza, ora e fica sabendo da informação, como é que está, e liga para um e reza para outro. Gente, vamos rezar, vamos fazer o texto pelo fulano, pelo ciclano. A gente fica sabendo de tudo e também das alegrias. Olha, recuperou, aí todo mundo vibra na rede, a gente liga uma e aí, como é que está? Isso é diaconia, isso é a esposa participando, então não precisa muito. É só você ver em que você, o seu coração, porque quando eu liguei para o seu corpo, assim, eu senti no meu coração que eu tinha que colocar aquilo ali. Escutar esse coração significa que Deus está te falando como é que você vai exercer a sua diaconia. Eu conheço esposas que estão em casa com os filhos, mas estão atentas ao grupo e tudo mais. Então, a gente tem que ver, tem que comunicar como é que você pode exercer a diaconia. Então, levar a pessoa a conhecer o dom dela, o talento dela, o jeito dela, a diferença que faz, porque nada em Deus é pequeno, né? Como diz Santa Teresinha, não tem dom que seja pequeno, tudo dá fruto. E tudo é importante. Naquele dia, muita gente, eu estava a ponto de pegar minha agenda e desmarcar. Não que eu salve as pessoas, mas eu sabia que tinha gente que não podia ficar sem um atendimento naquele dia. E ia ficar. Porque eu falei, hoje não dou conta. E aí foi ver o vídeo, na mesma hora eu chorei um pouco, desabafei, liguei para todo mundo, fui trabalhar. Então, assim, eu me atingiu essas pessoas e atingiu, sei lá, mais quem que essas pessoas vão atingir. Eu acho que isso é diaconia. Eu acho que não necessariamente as esposas elas têm que ter uma função de
de coordenação, de estar à frente, não. Eu acho que é mais nesse sentido da Ariadna. A gente tem que encontrar no nosso chamado, no nosso dom, o que eu posso contribuir para o diaconato, para essa caminhada, né? Em que eu posso contribuir? Né? Porque, lógico, umas têm a capacidade de estar à frente, outras têm capacidade da oração, e isso não é menor, isso também é importante, e muito importante para a obra que ela possa acontecer. Então, é um convite para que as esposas elas possam se encontrar, para que elas possam se identificar com o chamado ao diaconato, porque eu entendo que o chamado, ele é para a família ali, para o casal, né? Não só para a esposa, para os filhos também. Então, na hora que a gente começa a se identificar com esse chamado, aí a gente começa a se inserir, porque aí eu estou me identificando, então eu quero participar, porque eu estou vendo que ali eu me corresponde com aquilo que eu penso, com aquilo que Deus coloca no meu coração, então eu acho que aí vai sendo uma coisa que flui, que acontece, né, nada acho que é imposto, eu acho que tem que ser construído, aí por isso que eu tinha falado, que às vezes a gente precisa de motivações, porque às vezes um toque, uma oração, às vezes assistir um vídeo, olha, a esposa daquele diácono faz uma catequese, olha, a esposa daquele diácono, ela toma conta de crianças, olha, eu me identifico com aquilo, e aí ela vai se identificando, vai encontrando o lugar dela, e aí ela vai e deslancha, e aí ela começa a anunciar, não apenas como pessoa, mas como família diaconal. Né, eu penso assim, que é tudo o se identificar, de se encontrar, que é o que eu acho que às vezes a gente, esposas assim, a gente tem tentado se identificar dentro deste chamado, né, que acho que ele tem sido, às vezes, ele começou muito como do homem, e aí precisei eu me identificar. E eu falo que hoje eu sou mais feliz estando aqui na frente, fazendo os vocacionais, eu me identifico muito mais. Porque antigamente, não, eu sou esposa do diácono. Hoje eu sou Cristina, a Cristina, esposa do diácono Marçonório, que está ali na frente fazendo, sabe? É diferente, eu me identifico, eu tô ali, eu faço, eu quero fazer. Na hora que a gente participa de uma reunião lá na rádio, tive uma ideia, pode fazer, pode começar, pode já pôr a mão na massa para fazer, sabe? A gente vai vendo que vai fluindo as coisas. Então, assim, realmente é um primeiro passo. Cristina, a Adne falou uma coisa tão importante, e eu acho que é um princípio para tudo isso que nós estamos falando como descoberta do seu lugar, que é a oração. Né, o que rompeu para ela dar o passo, e para mim também, né, com certeza, também o Mauro demorou para caramba para ordenar, né, e aí eu também falava a mesma coisa, Ariadne, né, que eu achava que era ele, mas não, era eu mesmo, né, então, olha, eu acho que nós temos algo em comum, né, Ariadne? Então, Deus precisa trabalhar o interior, e se a mulher diaconal, se a mulher do diácono, ela não reza, né, e isso nós estamos falando, assim, de uma vida interior, ela não consegue ouvir a Deus, e não é fácil abrir mão, ainda mais como liderança, né, Ariadne, não é fácil você abrir mão, você acompanhar, você ir para o banco, né, sentar, arrumar a estola, né, carregar a túnica, não é? Tudo é lindo, é maravilhoso, mas quando você... Isso, quando você tem a dimensão, e aí a palavra é evangélica mesmo, você vai ganhar 1000 vezes mais irmãos, 1000 vezes mais mães, mais pais, vale também para nós, porque é uma entrega, não é? A gente entrega, a maioria são os domingos, né, as celebrações, e domingo é o dia da família, que a gente fica muito junto com os filhos, né, filhos maiores, trabalho, tal, mas veja bem, é uma entrega maravilhosa, e a gente, para dar conta dessa entrega integral, a gente precisa rezar. Se a gente não rezar, né, Bárbara? A Bárbara também é uma mulher de muita oração. Diga aí, Bárbara. Verdade. É muito bom ouvir as esposas toda empolgada com a vida diaconal. Eu penso que se todas as esposas tivessem consciência que o esposo, sendo um diácono,
é uma graça de Deus, é uma bênção para toda a família, ela seria também incentivada a estar esse serviço. Porque, vendo Cristina falar, né? Eu sou feliz, eu gosto. É que, na verdade, nós somos felizes quando nós servimos ao outro, estamos nos dando, né? Então, nós nos sentimos felizes. Então, eu vejo que as esposas, elas precisam de testemunho assim, que nem o nosso, para que elas se sintam motivadas a se dar, né? Isso poderia ser também iniciado na escola diaconal, a partir da escola diaconal, né? Os candidatos a diácono, com suas esposas, que elas possam ter também interagir com as esposas do diácono, para que elas possam sentir, né? Nós, como esposa, testemunhar que ser esposa de diácono. Bárbara, você se lembra do Nacional, que nós tivemos aquele momento maravilhoso com as esposas, que foi extraordinário, né, aqui em Goiânia. Gente, quem não veio, perdeu. Verdade. Eu vou ficar curiosa agora, que eu adoro essas coisas assim. Então, ser esposa de diácono é uma graça, uma bênção, né? E como vocês mesmos disseram, é um chamado divino. Então, nós temos tudo a ser feliz para poder nos dar. Querer mostrar realmente com gratidão, ser grata a Deus por esse chamado. O Senhor nos chamou, nós somos gratos, por isso a gente serve. Por isso nós queremos ser mãe das crianças, nós queremos ajudar outras pessoas a conhecer Deus, a descobrir Deus, né? Então, é graça, né? Então, eu penso que isso pode ser também motivado nas escolas diaconal. É isso. E Ariadna, nós temos uma menina aqui com teu nome. É difícil de se ver, né? Este nome. Uhum. É agitada igual ela, né, Bárbara? Sim, é muito. Muito. Eu já estou calma, não estou mais calma. Agora imagina isso sem Deus. Imagina. Deus me colocar o nome. Agora entendo a Ariadna. Tem rezar, né, Ariadna? Como é que faz? Joelho no chão todo dia. Meu marido atrás, Ariadna. Diácono sou eu. Eu tenho que me lembrar do Ariadna, o diácono sou eu. Ah, é verdade. Então, pessoal. É muito bom e eu vejo que Deus é o fruto de tudo isso que esse momento é um fruto, né? Estamos longe, mas ao mesmo tempo perto, podendo partilhar a nossa alegria de ser esposa de diácono, de servir a Deus. E foi Deus mesmo que disse que não é bom que o homem estivesse só, e deu uma ajuda. E nós estamos fazendo essa ajuda, queremos ser essa ajuda para os nossos esposos. Então, a graça de Deus. Lindo, Bárbara, lindo isso que você falou, né? Essa ajuda favorável, né? E à medida que nós vamos vivendo esse amor também com o diaconato, a gente vai se sentindo útil. Sim. E vendo a dimensão dessa vocação, dessa missão para a igreja e para o povo, né? E para o reino de Deus. É lindo isso. Então, pessoal, que bom, né? A partilha é muito rica. Eu tirei algumas anotações aqui. Eu vou fazer o papel não, né? O vocacionado que está aí no caminho, né? Junto com a esposa. E algumas lições aí que eu acho importante. Primeiro que a Cristina falou, né? Os esposos incentivarem mais as esposas, né? Chamar mais a estar junto. E aí a gente falando de estar junto, a Carla entrou muito nisso. Às vezes tem trabalhos diferentes, às vezes que ela tá evangelizando, né, em um local, às vezes o marido não está sempre ali naquela evangelização, porque é algo que ela assumiu que tem que ser, e o marido ali em outro. Mas o importante que eu vejo aqui é a comunhão, né? Ainda que às vezes o trabalho não seja o mesmo, mas estando na evangelização, está exercendo a diaconia da família, né? E como a Carla falou, ele está sempre com ela sempre com ele. Eu acho que isso que é bacana, que às vezes a gente não vê
nem em todo lugar a gente vê essa comunhão. Eu acho que é algo para a gente poder aprender. E quando não pode estar junto, rezar, né? Porque nem toda esposa às vezes tem esse dom, né, de assumir, de estar à frente, de falar, mas ela pode estar rezar e não impedir, né? Foi o que a Carla também falou, e a oração que a Ariadna e a Bárbara tanto falou pra gente. Então, assim, pra gente poder... E, Alan, a intercessão, a oração é algo muito importante na igreja, né? Muito. O diácono, ele se coloca, às vezes, em momentos que só através da oração e da intercessão para poder enfrentar as dificuldades. Então, não é algo menor, é algo importante também, né? A gente, às vezes, esquece. Verdade. Maria é a grande intercessora e nós somos chamados a isso também. Verdade, verdade. E o diácono também reza, né? Com certeza. Porque uma casa precisa ter um local onde, não diria que a família às vezes reza junto, mas cada um tem a vida espiritual, né? O diácono tem que rezar também. A esposa tem, além das horas, né? Ele precisa ter uma vida espiritual para que os dois cresçam juntos. Sim. Então, estamos terminando. Acho que o tema aqui a gente ia até a meia-noite, mais ou menos, falando. Né? Ô, Alan, eu queria só falar porque o Márcio, igual o marido da Carla, ele tá aqui do lado falando comigo. Aí ele tá assim, Cristina, você tem que falar comigo, eu tenho que partilhar também. Porque o que ele sempre fala comigo, né? Acho que é o que me motiva. Que nós, esposas, sejamos protagonistas do chamado de Deus para nós, né? Se a gente estiver à frente como protagonista do chamado de Deus para cada um de nós, a gente realmente vai fluir, as coisas vão acontecer. Então, se Deus te chamou para algo, seja aquele que está à frente o que faz, né? Não dá um passo para trás, olha para frente. Deus te chamou, Deus quer que você faça, Deus quer que você realize essa obra, porque Ele te escolheu, né? Então, acho que Ele escolheu a cada uma de nós, aquelas que estão em casa, as nossas amigas, esposas que não estão aqui participando, mas que a gente sabe, Deus escolheu cada uma no seu jeito, na sua forma de ser, para testemunhar a grande obra de Deus, então que elas possam ser protagonistas desse chamado, né? A gente tá ali à frente desse chamado. Eu falei assim, não vou falar, porque Perfeito, senão... Perfeito, Cristina. Isso é eleição, sim, né? É uma eleição, é um chamado, é uma eleição, e é algo realmente de uma profundidade, uma envergadura muito grande. Que ótimo, pessoal. Eu acho que esse tema vai ter que marcar outra live pra gente continuar a discutir, né? Nós ficou só na primeira pergunta. Tinha 5 perguntas aqui, mas não saiu da primeira. Que bom. Mas é ótimo, acho que foi muito bom. Então, eu queria chamar o Diácono... Nós somos boa de papo, né? Quando as mulheres reúnem, não tem jeito não, Alan. Assim, o negócio vai andando, se deixar. Que bom. Alan, terão que ser 5 lives, então. Pois uma para cada pergunta. Ô, Carla, eu vou gostar, a Bárbara também, viu, de conversar com vocês. Acho que é bom a gente ter, assim, outras visões para a gente poder ir percebendo as realidades. Acho que amplia também, né? Eu não posso ficar só aquilo que é aqui em Belo Horizonte. Eu acho que é bom ver para poder ver aquilo que eu posso melhorar. Não, a sua visão me ajudou demais. A sua visão enriqueceu demais. Realmente é uma ala diferenciada, né? Não diria que seria um novo, mas é algo que, de fato, é enriquecedor, né? Bacana. Foi muito bom. Chiquinho, que bom a sua presença aqui. Como estão? Tudo bem? Estamos bem. Olha, conversando até, viu? Eu não queria nem parar com essa conversa. Que bom revê-lo, quanto tempo. Pois não é? Olha, mas não se esqueçam que isso é só o início, viu? Nós vamos ter outros momentos que vocês vão estar aí na linha de frente também. Então, nós estamos começando um trabalho com a nossa assessoria de comunicação desse Momento CND, e com certeza isso vai atingir muita gente, vai atingir muitos amigos, irmãos, parentes, enfim, o povo de Deus. Acho que é importante a gente... Eu ouvi um pouco da palavra de cada uma ainda há pouco e fiquei assim muito entusiasmado com o que a gente está ouvindo, né? Porque, de fato, como é que perpassa o ministério diaconal na vida, né, da família?
Mas quantas pessoas são atingidas pelo nosso testemunho, pela nossa vida, pela nossa ação evangélica. Então isso é grandioso, pelo serviço que a gente faz. Olha que palavra bonita do serviço, né? Eu sempre digo que quando a gente percebe essa magia, essa mística do serviço, olha, a alegria está no coração. A Bárbara falava disso, do serviço, a gente fica feliz, fica alegre quando serve. E é verdade, isso é uma coisa perceptível. Então, olha, como eu agradeço a vocês hoje de dar essa contribuição enorme para o Momento CND. Tenho certeza que muitas esposas estão vendo, muitos diáconos estão vendo, e como eu agradeço essa participação de vocês. Mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres de fibra, mulheres que servem mesmo sem pensar em nada em troca. Eu acho que isso é belíssimo, né? É belíssimo. Vocês já pensaram, já imaginaram quantas pessoas vocês estão atingindo, quantos corações vocês estão atingindo agora? Olha que coisa boa, que coisa maravilhosa, é coisa de Deus, né? Então, quando eu vejo vocês reunidas, falando da experiência que é o diaconato na própria vida, da graça que o sacramento traz para todos vocês e para os filhos, eu imagino quantas pessoas são atingidas por esse sinal, essa luz que é o sacramento, né? Que beleza, maravilha. Eu não entrei antes porque nós estávamos numa reunião ainda com a nossa assessoria jurídica, cuidando de outros assuntos também que são inerentes à vida diaconal, né? Mas eu estava aqui imaginando mais ou menos como é que a coisa estaria, né? E para minha surpresa, quando eu entrei, ainda peguei uns 15 minutos finais aí, mas olha, que beleza, que maravilha, que bom testemunho, que graça vocês nos dão hoje com o testemunho de cada um. Então é isso, viver essa experiência do diaconato, da diaconia, né, que é para todos, que é para todos. Eu sempre digo que só sente Deus quem faz a experiência de Deus. Né? Só sente mesmo Deus quem faz a experiência de Deus. Então, quando vocês dão testemunho da experiência de Deus, vocês estão animando outras vidas, outros corações, para que esses corações possam também se curvar ao serviço de Deus. E hoje, no momento que nós estamos vivendo, a sensibilidade ela é muito importante. É o grande sentimento de hoje, a sensibilidade, da compaixão, do amor, da misericórdia, da fraternidade. E isso as mulheres me parece que são bem mais inclinadas, né, para a sensibilidade. Tem uma assistente social ali, não é isso? A Ariadne, né? Imagino como deve ser para ela o dia a dia, né? Que tem que cuidar com tudo isso, que tem que ver tudo isso, tem que perceber tudo isso. Então, olha, muito obrigado por vocês estarem aqui. Vocês vão ser convidadas outras vezes, também outras esposas por aí, Brasil afora, que a gente quer conversar e trazer para dentro desse círculo, né? Onde nós possamos nos alimentar daquilo que é mais importante, que é o serviço à palavra, e que essa palavra possa transformar vidas, corações. Então, olha, muito obrigado, grande abraço a todos vocês, eu estou muito feliz por vocês estarem hoje aqui, agradeço também a Enac, Pascoal, Bezerra, que está ali andando junto com o Alain, que bom, que maravilha. Como nós estamos andando, funcionando, nós estamos trabalhando, mesmo virtualmente, a gente está cuidando das coisas, né? Então, olha, leve a cada marido de vocês, a cada diácono, um grande abraço, tá bom? Cadê a Cecília, diácono? Cecília chegou do médico faz uma hora mais ou menos, ela foi fazer uns procedimentos, aí está ainda descansando com as pernas. Mas está bem? Está bem, graças a Deus, está bem. Foi uns procedimentos que tem que fazer, já fazia um tempo que ela não podia fazer, porque nós estávamos na pandemia, isolados ainda, mas hoje já foi possível, ela voltou a ser um pouco cansada, né? Vocês sabem tudo. Um abraço para ela. Obrigado. Viu? Cecília teve um câncer de mama muito agressivo e se limitou um pouco mais também, mas olha, sempre foi uma mulher muito guerreira, muito forte. Ainda é, porque não é fácil não. Se não se segurar um pouco, ela vai mesmo, né? Então, graças a Deus por isso, porque eu aprendo muito com ela, com a experiência dela, e ela sempre também me orienta, sempre dizendo, olha, o lugar é para agora, né? O sinal está dando ali, então vamos para ali, é ali que a gente tem que ir. Então isso é bom, isso é importante, isso é bonito, né? Você se sente seguro, né? E tudo isso é importante. Então, olha, grande abraço a vocês, abraço aos esposos, aos meus irmãos diáconos, e espero em breve a gente se reencontrar para se confraternizar e dar aquele abraço, né, que é o abraço dos filhos de Deus, tá? Boa noite, um abraço. Boa noite, obrigada, Chiquinho.
Amém. Então, Aqui, olha, eu vou partilhar com vocês uma ideia que o meu marido falou aqui comigo, tá? Da gente lançar na rádio, via CDR no Instagram, um programinha de fazer ou quinzenalmente, uma vez por mês, um papo de esposas. A gente fazer esses momentos assim, mas partilhando a vida, o dia a dia, uma coisa que a gente queria fazer no Instagram da rádio, mas agora dá para juntar. Agora, isso é com ele e com o Valdinei. Conecte-se com tudo. Amei, 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 Ariane. Aí. Demais fazer isso aqui também. Aí, tá dando fruto já aí o programa, tá vendo aí, ó? Tá surgindo novas ideias, né? E a gente pode espalhar aqui pra CND, né? Pro Nacional, né? Depois a gente conversa com o Diácono Chiquinho aí, pede liberação junto com o ENAC, a gente pode, né? Espalhar isso aí por todo o Brasil. Então, tá chegando o final aqui, eu queria ouvir o Diácono José Bezerra, né? O que ele achou de tudo. Enquanto isso, a gente, para despedir, eu queria que vocês pensassem numa frase aí de mensagem para as esposas, uma frase final de despedida, né? Uma mensagem para todas as esposas aí, de incentivo, enquanto a gente ouve o Diácono José Bezerra. E ao final eu queria, já que o nosso presidente está aí, que ele pudesse fazer a oração final para nós, né? Dar essa graça. José Bezerra. Olha, Leandro, Chiquinho, todas vocês que participaram aqui, a Ariadne, a Carla, a Bárbara, a Cristina. Olha, foi fantástico. Aquilo que Cristina falou, acho que foi Cristina que falou, deu para a gente perceber o protagonismo das esposas no exercício do ministério diaconal de cada esposo, de cada diácono que atua na Igreja de Jesus Cristo. Vocês não são apenas um apêndice, vocês são protagonistas também nessa missão. Deu para perceber isso perfeitamente nessa live, nesse momento de CND que nós participamos. Fantástico. Gostaria que houvesse outro momento desse com as mulheres fantásticas, esposas dos diáconos, para mostrar esse protagonismo também em outras regiões do nosso imenso Brasil. Só a parte técnica que ele está acompanhando ali, que muitas mulheres do Regional Centro-Oeste estão participando, estão falando. Então, um abraço, um beijo para todas as mulheres do Centro-Oeste. Ai, que lindo, parabéns aí participando. Temos bastante participações no chat. A Carla tá linda aqui. Bastante mesmo. As mulheres movimentaram o chat hoje. Que bom, né? Tem que trazer mais mulheres aqui pro programa. Então vamos lá para as nossas frases finais. Isso que eu ia falar, Alan. Eu acho que da próxima vez tem que ter mais mulheres ainda, né? Cada vez mais, para a gente poder daqui a pouco encher essa tela aqui de esposas conversando, partilhando, né? Testemunhando mesmo. Acho. E de cada lugar do país, né? É tão bom escutar um sotaque diferente, uma experiência diferente. Então, seria legal mesmo. Cristina, aproveita que você está aí, fala a sua frase aí. Uma mensagem final para as mulheres. Minha frase? É o que vem na cabeça. Na verdade, eu queria só... Hã? Não. Oi, Alan? Não, pode ir. Eu queria só dizer um convite a vocês, esposas, né? Para que vocês possam realmente ser protagonistas do chamado de Deus na vida de vocês, né? A gente está aqui aberto a partilha, a escuta. Se quiserem entrar em contato com a gente vai ficar muito feliz de partilhar a nossa vida, né? A gente quer cada vez mais conhecer, porque realmente a família diaconal não se restringe apenas aqui em Belo Horizonte, né? Somos todos uma família só, e é bom conhecer um pouco da minha prima de outro lugar, do meu outro primo de outro lugar, é bom saber um pouco da vida de cada um. Então, estamos abertos aqui para partilhar, né, viver esse chamado que é muito bonito de Deus para nós, né, esse chamado ao diaconato, né, e como esposa também a viver isso. Então, me sinto feliz de estar aqui, de participar com vocês. Bárbara, você?
diga para nós a mensagem final. Então, o que eu queria deixar para as esposas é que nós somos agraciadas com esse chamado que Deus fez ao nosso esposo, ao diaconato, e também a dizer que, porque amamos, nós servimos. Então, eu queria deixar essa frase para eles. Carla? Completando o que a Bárbara falou, uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus: o amor atrai o amor. Sejamos amor, busquemos o amor que é o Cristo, que queiramos, né, cada dia mais nos aproximar de Maria Santíssima, que é a mãe do belo amor, e assim também exalaremos o perfume do amor. E todos se aproximarão e nós poderemos ser, então, amor também. No meio da igreja, no seu amor. Ariadna? A frase que me veio no coração é aquela palavra de Jesus, né? Não tenhais medo. E a lembrança das bodas de Caná, do papel de Maria, né? Foi ela que alertou. Eles estão sem vinho. E nós mulheres temos essa habilidade de perceber o que às vezes não está sendo percebido. E a gente alerta, olha, ali está precisando. Ali tem que ter oração, ali tem que ter ação, ali tem que ter alguma coisa ali. A gente chama, né? A gente tem esse olhar atencioso, como de Nossa Senhora. Então, que a gente se lembre disso na hora de exercer, de descobrir qual que é a nossa diaconia. Ana? Tem no meu coração que quando Jesus chamou o seu esposo, Jesus também te chamou. Então, não importa o tamanho do seu sim, Deus quer que você dê o seu sim para Deus, juntamente com o seu esposo. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês pela contribuição desta noite. Eu acho que foi muito rica, muito bacana. Eu acho que para mim, particularmente, um grande crescimento. A gente vê no chat aí muitas manifestações, né? Não consegui ler tudo aqui. O pessoal pediu mais informações sobre o trabalho da catequese online, né? Informações sobre os trabalhos das esposas. A gente vai estar depois arrumando uma forma de divulgar mais isso. E assim, muito obrigado a vocês. Tem como, Ana? Depois eu te mandar o link e você, de alguma forma, divulgar para nós? Tem sim. O link da catequese online, né? Pode, porque acaba nesse chat aí. Eu tentei colocar, saiu, Mauro, aí? Não saiu, né? Eu acho que era muitos dizeres, não consegui anexar. Não, mas você me manda, Carla, aí a gente divulga sim, né? Divulga em outros locais aí, que eu acho que é muito importante. E no mais agradecer a todo mundo. Eu vou entrar lá para ver, viu, Carla? Vou querer ver também. Agradecer. O Alan tem meu contato. Depois vocês vamos pegar os contatos aqui das irmãs que aqui estão, para a gente poder manter contato. Viu, Alan? Depois você compartilha. Vou compartilhar o contato de todas. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente aí, acompanhou. Várias dioceses, vários locais aí do Brasil nos acompanharam, partilharam, escreveram bastante coisas aí. Não vamos conseguir ler todo mundo por causa do horário, mas enfim, vamos ter outras oportunidades aí para a gente poder estar junto e responder as perguntas. Diácono Chiquinho, você faz a oração para a gente? Liga o microfone, Chiquinho. Agradecer a Deus por esta noite, por este primeiro encontro, né, que Ele nos permitam que sejamos arautos da sua mensagem, através do nosso testemunho, da nossa vivência, através dos gestos que nós podemos fazer, principalmente nesse momento de pandemia, onde a nossa sensibilidade ela tem que estar inclinada para o outro. Então, pedindo as luzes dos céus e a bênção de Nossa Senhora, vamos dizer junto uma Ave Maria a ela,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto Bendita do sois vosso vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nos abençoe o Deus que é todo-poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, o Senhor Deus vos acompanhe. Graças a Deus. Abraço, gente. Só meninas, prazer. Obrigado. Alegria, gente. Abração, fantástico, viu? Fiquem com Deus. Tchau, José Bezerra. Tchau, Chão. Tchau, Alan. Obrigado. Um abraço. Tudo de bom.